Olá, você que acompanha o Oeste Mais nas nossas redes sociais. Estamos recebendo neste momento o pessoal do Hospital Santa Luzia, eles que estão na linha de frente do atendimento aos pacientes com Covid-19 e vão falar sobre a situação enfrentada pelo município de Ponte Serrada e também enfrentada por toda a região oeste de Santa Catarina. Nós recebemos o Délcio Castanharo, responsável técnico do hospital. Também recebemos o Dr. Rodrigo Dalfovo, que é o diretor administrativo, e a enfermeira do Hospital Santa Luzia, da Associação Hospitalar Santo Expedito, a Elis Regina Costa Marcelo. Agradecemos a presença de vocês nesta quinta-feira, dia 25 de fevereiro, aqui no Oeste Mais, para falar um pouquinho sobre a realidade enfrentada. Eu inicio com o Dr. Délcio. Délcio, qual que é a situação que o Hospital Santa Luzia vem enfrentando de momento? Boa tarde, Jonathan, né? Boa tarde, audiência do Oeste Mais. Queria agradecer o espaço, tá, Jonathan? Acho que isso também é papel da mídia, né? Num momento como esses, estabelecer o diálogo e garantir o acesso à informação, né? Pro pessoal de casa, né? A nossa situação, assim, quanto município, quanto rede assistencial do município, mudou bastante nos últimos 7 dias, principalmente, tá, Jonathan? A gente viu uma piora, assim, regional, né? Primeiro em Chapecó, posteriormente em Xanxerê, e nos últimos 4 dias, principalmente, aqui no município, tá? O que nós percebemos, né? Um aumento significativo no número de casos, né? Os nossos casos no município estavam estáveis há algum tempo. Nós nunca ficamos sem pacientes graves, né? Chegamos a ficar alguns dias com casos zerados, e já chegamos a ter mais casos do que temos hoje, né? Nós já chegamos a ter 100 casos ativos no município. Mas o que preocupa muito é a velocidade com que esse aumento está ocorrendo nos últimos dias, a gravidade dos últimos casos que nós estamos vendo, e o que preocupa mais é a superlotação nos serviços de referência, né? Então, durante toda a pandemia, a gente teve uma superutilização dos hospitais, né? Principalmente Xanxerê e Chapecó, mas um esgotamento como está se vendo agora nós não tínhamos antes, né? Apesar da abertura de leitos, apesar da contratação de novos profissionais, esse nível de esgotamento nós não tínhamos percebido. E é claro, né? Isso a nível municipal cria 2 grandes problemas, né? Que é o problema do volume de pacientes COVID aqui, o que nós vamos fazer com esses pacientes, né? Onde nós vamos internar, como nós vamos tratar os que precisam ser tratados dentro do hospital, se não há leitos, certo? Então, isso tem uma consequência imediata, né? Que é o represamento desses pacientes no próprio município, né? Então, a gente precisou começar a tratá-los aqui, né? E a segunda consequência importante são os outros pacientes. Porque no momento em que Xanxerê, por exemplo, que é a referência de cardiologia, referência nossa para traumato também, Chapecó, que é a nossa referência para onco e para neurocirurgia, quando esses hospitais ficam lotados, outros pacientes clínicos também acabam ficando aqui em Ponte Serrada. Então, nós temos 2 problemas, né? Os pacientes COVID, que acabam ficando aqui na cidade e precisam de tratamento, precisam de equipe, precisam de espaço, né? Precisam de quartos para isso. E aquele paciente clínico que, eventualmente, seria atendido em outro hospital e hoje esse atendimento não é possível. E ele precisa permanecer na cidade de origem ou ele retorna de outros hospitais de maneira mais precoce do que o usual para concluir o tratamento aqui, né? Isso acaba estressando, claro, a malha hospitalar do município, né? Em relação a primeira atitude das pessoas que estão com algum tipo de sintoma, que necessitem do atendimento da saúde, seja no posto de saúde, seja no hospital, quais são as orientações, que tipo de medidas que essas pessoas devem adotar, que tipo de procedimento que elas devem ter no momento em que decidem sair de casa para buscar auxílio da saúde? Acho que esse ponto é muito pertinente, Jonathan, porque a gente percebe que cada vez mais a gente aprende alguma coisinha, né, sobre o Covid e as orientações vão mudando, né? Então a gente já chegou a acompanhar, por exemplo, no começo da pandemia, a orientação era fique em casa, né? E procure atendimento médico só em caso de falta de ar, né? Hoje no município, né, aí em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, nós estamos organizados de uma forma diferente, tá? E a maior parte dos municípios está organizado dessa forma, né? Que é assim, no primeiro sinal de sintoma,
buscar o atendimento médico, realizar o diagnóstico precoce, tá? Para que a gente consiga monitorizar as pessoas que têm contato domiciliar, né, com esse paciente, consiga diagnosticar de uma maneira adequada, num tempo de contaminação baixo, para que a gente consiga estimar com realidade o número de contaminados na cidade e conseguir acompanhar isso em tempo real, né? Hoje, no município, todo esse atendimento é feito na emergência do Hospital Santa Luzia. Então, sintomas respiratórios, etc. O paciente ele é encaminhado das UBSs, né? ou das empresas, né? Nós temos aí frigoríficos na região, né? Temos empresas com muitos trabalhadores do município, às vezes a própria ambulatório do trabalho já encaminha o paciente para o Santa Luzia. E na emergência do Santa Luzia, na tenda, né? Esse paciente ele vai ser consultado, se precisar fazer exames, vai fazer os exames, vai fazer os testes para diagnósticos, né, que são o teste sorológico do sangue, né, que a gente consegue fazer a partir do 7º dia, ou o swab nasal, né, que a gente consegue fazer a partir do 3º dia. Feito o diagnóstico, o médico vai entregar a receita, vai dar as orientações para casa. Quais são os sintomas, né? Então, assim, a gente percebe no COVID uma gama muito variada de sintomas. Nós temos pacientes que vão com sintomas clássicos, que são febre, dor de garganta, tosse seca, muita tosse, mas nós temos pacientes que vão, eventualmente, com episódio de fezes aquosas, né, famosa diarreia, né, ou só perdem o olfato, ou tem uma alteração de paladar, ou excesso de sonolência, ou cefaleia. Então, às vezes, mesmo sintomas assim, às vezes a gente associa uma noite mal dormida, alguma outra coisa, acaba, né? Vale já a pena observar se esse sintoma vem acompanhado de algum outro sintoma que lembre gripe, para que a gente possa fazer o diagnóstico. Então, resumindo bem, em Ponte Serrada, no município, esse primeiro atendimento para quem suspeita que tenha Covid, ele é feito no Hospital Santa Luzia. Ali o médico de plantão vai tomar as medidas, né, necessárias. Por que não são feitos na UBS? Porque a gente não deixa de ter os nossos outros pacientes crônicos, né? Diabéticos, hipertensos, né? Pessoas que precisam renovar receitas, pessoas que precisam mostrar exames, né? E aí essas pessoas elas estão sendo priorizadas nas unidades básicas de saúde. Então, seria assim, queixas que são compatíveis com as unidades básicas, urgências, emergências, trauma e Covid na emergência do Hospital Santa Luzia. Dr. Delcio, em relação à estrutura do Hospital Santa Luzia, em números, quantos leitos disponíveis, quantos profissionais médicos, quantos profissionais da área de enfermagem também para atender esses pacientes? O hospital aí no último ano ele passou por grandes modificações, né? Em termos de estrutura física nós temos os mesmos 79 leitos, tá? É um número considerável de leitos, tá? É um hospital de médio porte. 39 desses leitos são saúde mental, os outros nossos 40 são leitos de clínica médica, né, e pediatria, certo? Depois acho que o Rodrigo até vai mencionar sobre os leitos que estão sendo destinados ao Covid, né? Então, assim, em termos de estrutura física, o hospital ganhou muita robustez nos últimos 12 meses, né? Não se tinha ventilador mecânico no hospital anteriormente, hoje tem. Bombas de infusão não se tinham, hoje nós temos 3 bombas de infusão. Monitores, nós temos em número suficiente para atender pacientes graves. Desfibrilador com marca-passo, cardioversor. As camas são novas. Então, assim, em termos de estrutura, assim, realmente tem um ultrassom portátil hoje. Então, muitos pacientes internam já saem do hospital com o ultrassom realizado. A gente tem um raio-x agora funcionando no município, nós ficamos um período sem, né? Então, as radiografias estão acontecendo no hospital municipal, né? Então, em termos de estrutura, assim, ele ganhou bastante robustez. Em termos de RH também, esse era um hospital que, por algum momento, não teve enfermeira 24 horas, né? Hoje ele tem um perfil de assistência à enfermagem 24 horas por dia. Tem uma responsável técnica da parte de clínica médica, que é a enfermeira Elis, que está aqui acompanhando a gente. Tem uma outra responsável técnica para a parte de saúde mental, que é a enfermeira Luana. Tem médicos 24 horas por dia. Ainda tem um médico hospitalista para passar a visita nos pacientes, né, nos que estão internados, e o outro colega para atender a emergência. O corpo clínico do hospital hoje é de 6 médicos, né? E provavelmente com esse desenho de demanda Covid ele vai precisar elencar um outro médico que vai ser um médico só dos pacientes Covid que precisam ficar isolados, né? E um outro corpo técnico também de enfermeira,
técnica, enfermagem, serviços gerais, também para esses pacientes COVID, né? E a parte administrativa também. Hoje nós temos recepcionista, que o hospital ficou um tempo sem, que era uma grande queixa do público, né, que frequenta o hospital. Isso dá celeridade na triagem, dá celeridade na elaboração das fichas e na própria recepção do paciente, né? Também foi contratado nutricionista, farmacêutico foram recontratados, temos estagiário na farmácia para também ajudar no volume de atendimentos, né? Sobre os leitos Covid, né, você falou há pouco, gostaria até que o Dr. Rodrigo pudesse detalhar, né, quantos leitos disponíveis para a população, disponíveis para atendimento dos pacientes, e se esses pacientes que estão sendo atendidos, que poderão ser atendidos, são só de Ponte Serrada, ou se o hospital também tem estrutura para daqui a pouco receber pacientes de outros municípios. Bom, Jonathan, primeiramente agradeço o recebimento de vocês aqui, para nós estarmos aqui apresentando um pouco também do hospital, como ele tá se estruturando para esse momento que nós estamos passando dentro da região, né? O hospital, como o Delcio comentou, nós temos 79 leitos, né? Dos 40 leitos que são de clínica médica, 10 leitos estão sendo destinados para a ala de Covid. Essa ala vai ser uma ala separada, isolada, certo? Onde somente os médicos e o enfermeiro e técnicos de enfermagem terão acesso. Então não terá fluxo de pacientes que não sejam com o Covid, né? Com o vírus ativo. Com o vírus ativo, no caso, nessa área. Então são 40 leitos nós temos clínicos, 10 serão destinados para a ala Covid. E esses 10, no caso, é a totalidade de leitos que o município tem, que está oferecendo no momento, ou além disso tem mais? Sim, aqui para o município só 10, mas podemos receber da região como um todo, né? Acho que a enfermeira Elis, que é a responsável técnica, pode explicar como é que funciona a regulação desses leitos, né? É lançado, né, pelo médico, no CISREG, né, a gente lança os diagnósticos do paciente, né, as queixas, tudo, vai para o estado que destina quem vem para o nosso município. Então a gente vai receber pacientes de outros municípios, é o estado que vai regular os leitos, né. A gente tem paciente do município que já foi regulado para manter aqui, mas tem pacientes que vão ficar na fila, conforme tem a fila que vai ser demandado pela regulação. Então são 10 leitos, são todos isolamentos, todos conforme o protocolo, né, é isolamento, não pode ter acompanhante, é uma orientação no geral em todos os hospitais que a gente está tendo contato, Hospital Regional São Paulo, Hospital Regional do Oeste, é o mesmo protocolo. Lá no São Paulo nunca ficou acompanhante, a gente ainda dava um manejo aqui, né, por ser pessoas do mesmo município, conhecidos, porém agora a gente vai entrar no mesmo protocolo, né, então não fica acompanhante, vai ser cuidado somente por nós da enfermagem, todos os pacientes. Vai ter TV nos quartos, né, para dar um suporte também melhor para os pacientes, né, uma acomodação melhor. São de 3 a 2 leitos por quarto. Tem acomodação de cama nova, como foi citado, tem monitores, tem bomba de infusão, tem todo o aparelho que precisa necessário para estabilizar um paciente, né, que precisa de oxigênio, tem todos os quartos. A equipe técnica está bem organizada, a gente tem uma equipe muito boa no hospital. Elas são muito competentes e a gente conta com elas e a gente está com uma demanda de contratação para dar esse suporte que a gente vai precisar também, né? Porque a gente vai poder deixar uma funcionária somente para esses pacientes, né? A gente não pode deixar que essa funcionária entre em contato com os outros clínicos que a gente vai ter internado em outros quartos, né? Então a gente vai ter que ter uma atenção bem redobrada ali e a gente conta, né, com todo mundo na participação, no apoio da comunidade também, que não vão para o hospital somente por qualquer coisa, que procurem primeiro a UBS por casos clínicos mais leves, né? Porque a demanda vai ser bem alta no hospital, né? Vai ser bem carregado, mas a equipe tá bem controlada e acho que a gente vai tirar de letra. Só para esclarecer, esses leitos estão todos centralizados no Hospital Santa Luzia? Todos no Santa Luzia. No hospital, porque o Hospital Municipal está funcionando, me corrijam, como um centro de triagem, mais ou menos isso, né? Qual era a situação do município até o dia de ontem, né, Jonathan? O hospital municipal ele tem liberação para observação até 24 horas. Então, são pacientes não internados, né? Nos últimos dias, aí, devido a um aumento de demanda, os pacientes acabaram permanecendo mais que 24 horas, né? Então, existe uma solicitação também feita em parceria com o município, né, encabeçada aí pelo Poder Público Municipal, para a liberação de 10 leitos Covid lá, no municipal também.
Essa solicitação já tinha sido feita no ano passado, né? E foi refeita, né, dessa vez, e aguarda parecer aí do Estado, né, para a liberação desses leitos. O fato do Hospital Santa Luzia já estar ali equipado, já ter equipe técnica, né, constituída, etc., deu celeridade, né? Então hoje nós temos no município 10 leitos Covid que são ofertados para o Estado, certo? Nesses leitos podem ser atendidos pessoas de Ponte Serrada, sim, mas provavelmente a maior parte deles serão destinadas a pessoas de fora do município, conforme a demanda do Estado. Temos a possibilidade de observação e medicação no hospital municipal. Então, eventualmente um paciente vem para o Santa Luzia, estamos sem leitos, não tem espaço suficiente, ou é um caso muito leve, que requer só uma medicação, uma observação por 24 horas, ele seguirá o fluxo atual, que é o de ser encaminhado ao hospital municipal. Lá o outro médico vai passar visita, as enfermeiras de lá vão fazer o manejo desse paciente. Então, o cenário assim, no horizonte caso o Estado aprove as outras 10 vagas no Hospital Municipal, a gente tenha mais 10 vagas na estrutura municipal e possivelmente no Santa Luzia a gente ainda teria condições de ampliar esse número atual de 10 vagas para 15 ou 18 vagas. Isso depende muito da questão da RH. É um ponto importante que a Elis tocou, né? A gente precisa ampliar a nossa capacidade de atendimento. Esses 10 leitos vão dar uma real noção do quanto de cuidado esses pacientes demandam, né? E é um cenário assim um pouco preocupante, porque a gente acompanha, né? Acho que vocês mesmos noticiam sobre isso, né? A carência de profissionais, né? Então, Chapecó convoca profissionais de São Paulo, Xanxerê acabou de solicitar profissionais em Brasília, né? Médicos, né? Equipe do Exército, etc. Então, realmente, a carência de profissionais é preocupante. Nós temos um corpo técnico bom aqui no município, né? Uma equipe de enfermagem excelente, serviços gerais excelentes, temos um número bom de médicos que se mudaram para cá, né, no último ano aí. Isso garante um pouco mais de segurança para esses 10 primeiros leitos, mas com certeza para uma futura ampliação a gente vai precisar de um reforço importante aí no RH. Como é que está a ocupação desses leitos ou dos outros leitos de enfermaria, daqui a pouco que há pacientes com Covid, com sintomas, como é que é a realidade e qual que é a expectativa, já que vai ser aberta, né, a possibilidade de receber pacientes de outros municípios? Qual que é a expectativa de lotação desses leitos? O Hospital Santa Luzia ele tem um número grande de atendimentos, né? Então, nos últimos dias a gente chega a fazer 60, 65 consultas dia. Para a região isso é um número considerável, né? E lembrando que nós somos o último hospital na região de Xanxerê. Então, entre Ponte Serrada e Chapecó, entre Ponte Serrada, e Joaçaba e Concórdia não tem outro hospital aberto, né? Então a gente atende muita gente, né? E historicamente o hospital tem uma taxa de ocupação alta, em torno de 80%, 75%. Isso é alto para a região, né? O que a gente espera que vai acontecer nos próximos dias, né? Esses leitos Covid nós liberamos 5 para serem abertos hoje, certo? Dos 10, né? 5 hoje, porque estamos esperando chegar mais oxigênio hoje à noite para nós ter garantia aí, né? Então vão chegar mais 20 cilindros hoje, né? De Chapecó. Mais os 5 hoje 3 nós já temos preenchidos, né? E estamos no aguardo aí de vir 2 pacientes de fora. Provavelmente nós vamos encerrar o dia de hoje já com 6 ou 7 preenchidos e o restante para completar os 10 amanhã. Então, a taxa de ocupação dos leitos Covid ela vai ficar em 100% em questão aí de 48 horas até 72 horas. A taxa de ocupação clínica médica, que é uma das nossas preocupações também, porque direcionando esses leitos para o Covid, a gente diminui o número de leitos para os pacientes clínicos, que são um número importante aqui no município. O que nós estamos fazendo com o plano de contingência, a enfermeira está coordenando, o recrutamento de leitos na ala de saúde mental do hospital, né? Então, reisolar a ala de saúde mental de uma forma diferente, para que, se for necessário, para pacientes não Covid, etc., a gente consiga usar outros quartos, né, que hoje estão desativados dentro do hospital. Então, existe essa possibilidade. Nós estamos nos antecipando com um cenário de termos aqui mais que 10 pacientes Covid e talvez uma taxa de ocupação na clínica médica importante. Se isso acontecer, a gente, claro, conta com a ajuda aí do próprio município para que a gente consiga viabilizar outra estrutura hospitalar, né? Para que ela também, lá tem outros 17, 16 leitos que podem ser ativados, né? E para nós tiraria bastante do sufoco, né?
é uma realidade bastante assustadora, né? Como usou a palavra o próprio médico Vinícius ontem de Xanxerê, né? Falando na entrevista coletiva lá do município. Eu pergunto, essa situação que está sendo enfrentada não só por Ponte Serrada, pelo oeste todo, né? Toda a região de Santa Catarina, ela é a mais grave desde o início da pandemia, lá de março para cá? É a mais grave, sim. Uhum. A gente via ano passado que os casos eram mais leves, né? Os sintomas eram diferentes. Agora, qualquer queixa é suspeita de Covid, porque a gente vê pacientes com queixas de dor abdominal, dor torácica, dor no lombar. Então, tudo agora virou suspeito, né? E todos os pacientes, eles têm que procurar atendimento no início, como foi falado. Porque a gente vê que os pacientes Covid positivos, eles vêm muito tardio, D10, D9, D8, eles já estão mais graves. Aí complica mais pra gente reverter o caso do paciente, né? Como o doutor falou agora, Isso. Não se demora para procurar o atendimento, né? E o Hospital Municipal lá embaixo, ele mantém a coleta de exames, raio-x e SUAB, que a gente não faz no Santa Luzia, né? Tudo é destinado para o Municipal lá embaixo, que elas têm enfermeira, técnica de enfermagem, essas coletas são realizadas lá, né? O paciente é triado, atendido no Santa Luzia, na tenda, com pedido médico vai ser coletado no outro hospital. Daí é via estado também, né? Para ter o resultado do SUAB. Tem muitos casos que a gente oferta e oferece o particular, que o SUAB fica pronto no mesmo dia, a gente consegue ter um diagnóstico para ter um atendimento mais rápido também, né? Senão o SUS está demorando em torno de 7 a 10 dias um resultado de SUAB. Aí fica tardio o tratamento mesmo. Dá tempo de fazer até o rápido, né? Nesses casos. Sim, que dá para fazer o rápido que a gente tem que aquela coleta no dedo, né? A gravidade do vírus, parece que aumentou, né? A gravidade do vírus em relação ao que era. Eu não sei se pode ser uma visão empírica, claro, né, leiga, mas essa variância também do vírus, essa mutação, pode ter algum sentido para esses efeitos aí nos pacientes? O governo do estado de Santa Catarina já está conduzindo estudos aí, né, tentando levantar a genética do vírus que está circulando agora no estado, provavelmente aí tentando presumir que seja uma variante nova. Talvez a mesma variante de Manaus, a gente não sabe ainda, não tem os resultados, mas a gente percebeu ali nos últimos dias, inclusive a Prefeitura de Chapecó colocou, né, o afluxo de pacientes que existem, de pessoas que vêm de Manaus para Chapecó, né, a possibilidade de repente ter trazido essa variante do Amazonas, né, mas ao que tudo indica, Jonathan, parece ser uma variante nova. O que nós sabemos é que tem um grau de infectividade maior, então são mais casos do que a gente já... Mesmo nós em Ponte Serrada chegando a ter 100 casos anteriormente, não eram com a gravidade de agora, e a estrutura hospitalar não estava estressada como agora, né? Se é uma variante nova, se nós nos descuidamos em algum momento e fugiu sob controle, a gente ainda não sabe. Da mesma forma que a gente não sabe também se as pessoas ficam mais graves ou se, na verdade, tem mais pessoas infectadas, né? Isso a gente vai descobrir provavelmente daqui a alguns meses, né? Mas ao que tudo indica, sim, tá? Ao que tudo indica, existe uma possibilidade de ser uma variante diferente, com um grau de infectividade maior, ou casos mais graves, ou um volume tão maior de casos que acaba acarretando lá no final a um número maior de casos graves, né? Mas a realidade, sim, podem ter certeza, não é exagero de ninguém. Quem frequenta os hospitais, realmente a situação é preocupante em muitos deles. Nós temos em outros municípios pessoas usando oxigênio em casa, né? Nós temos pacientes que não conseguem internação, que ficam aguardando vaga em casa. Nós temos também municípios que não têm hospitais, né? Postos de saúde tentando observar pacientes sem conseguir dar o encaminhamento adequado. Então, realmente, assim, é preocupante. Os hospitais sofrem por desabastecimento, né? Hoje o Hospital Regional São Paulo formou mais uma nota, né? Pedindo para que a população ajude, né? Com doações, com coisas necessárias para o tratamento, né? desses pacientes. Então, assim, a gente vislumbra aí um cenário na frente, provavelmente, de desabastecimento de inclusive, alguns insumos, né? Uhum. Ponte Serrada, especificamente, né, tem no boletim atual de hoje, desta quinta-feira, 625 casos, desde o início da pandemia, né? Claro, esses casos aí são contabilizados de março para cá. E nós tivemos
15 óbitos, 15 mortes desses 625. É uma taxa de letalidade de 2,4%. O que chama a atenção é o alto nível de letalidade em relação ao número de casos e às pessoas que vão a óbito, né? Santa Catarina, por exemplo, tem 1%. É menos da metade disso, né? A pergunta é, essa taxa, ela está exagerada por algum motivo específico? Ela pode demonstrar uma subtestagem daqui a pouco das pessoas? Pode haver mais pessoas que contraíram o vírus e não foram notificadas? No início da pandemia existia uma estimativa de que para cada pessoa positiva, a gente estima que possam existir outras 7 a 13 também positivas, mas que a gente não conseguiu fazer o diagnóstico, né? Então, assim, existe a possibilidade de subdiagnóstico, é a mais provável delas, né? Também, assim, como a gente vê o comportamento do vírus, é um vírus que ele atinge determinados grupos, né? Então, a gente percebe que existem surtos, né? Surtos em determinada empresa, surtos em determinado serviço, surtos em determinado família, né? Então, o que pode acontecer? 2,5% a 1% é mais ou menos a taxa de mortalidade prevista, né, para o Covid nos primeiros estudos. Agora, claro, se você tiver isso em uma população acima de 60 anos ou com fatores de risco, etc., a taxa de mortalidade vai ser maior, né? É interessante a gente comparar a região, por exemplo, né? Temos que lembrar que Ponte Serrada é uma região de um IDH baixo, certo? Nós temos uma fragilidade socioeconômica bastante importante. Isso a gente percebe no hospital por outras condições de saúde, né? Índices como mortalidade infantil, etc., né? Então, ainda não tem estudo assim elaborado nesse sentido, mas é presumível, né, que fragilidade socioeconômica, que baixo desenvolvimento humano, etc., também levem a uma taxa um pouco maior de mortalidade pelo Covid. Como leva por pneumonia comunitária, né, que é a famosa pontada, né, pneumonia comum também, né? Doutores, também enfermeira, uma pergunta mais de cunho pessoal mesmo para vocês em relação, e profissional também, né? Sobre a questão psicológica de vocês e principalmente das pessoas que estão mais nesses centros maiores, o Hospital Xanxerê, o Hospital de Chapecó. Como é que se trabalha o psicológico, né? Que os médicos, as enfermeiras, a equipe toda vê a situação da forma como está, vê pacientes morrendo todos os dias, muitas vezes não mais, né, não só um, muito mais que um, né? Como é que é para vocês trabalhar essa questão psicológica? Eu acho que vai um pouco de cada pessoa também saber lidar, né? Tem situações que são um pouco mais complicadas, pelo a gente talvez conhecer as pessoas aqui do município, né? A gente se abala um pouco mais, mas a gente sabe que a gente estudou para isso, né? E tem que enfrentar. Então, por isso que eu digo que vai um pouco do psicológico de cada um. A gente bola para frente, passou um paciente, a gente tem outro para cuidar e outro para tratar. E pensar que esse a gente tem que reverter a situação, né? Então, fácil não é. Tem que respirar fundo e passar para o próximo paciente. Né? A gente não gostaria de chegar a situações de ter que perder pessoa que, né, que a gente conhece. A gente faz o esforço que a gente pode, o que a gente não pode para reverter situações. Mas às vezes não tem como, né? Então, é difícil, mas a nossa equipe, apesar de tudo, está bem unida. A gente trabalha bastante em equipe, então acho que a gente se ajuda psicologicamente em levantar o outro e bola para frente, e a gente tem que cuidar dos outros pacientes que estão por vir, né? É uma preocupação muito grande ali, o esgotamento mental da equipe, né? Por dois motivos, assim, três, né? O Elis colocou mais um agora. O primeiro deles é o esgotamento físico, né? Então, nós viemos trabalhando aí num cenário de pandemia, vamos completar aí 1 ano, né? Com bastante demanda, com bastante atendimento, com sobrecarga emocional, sobrecarga de trabalho, né? Muitos profissionais acabam se afastando ou não podem estar em contato direto com o paciente, isso sobrecarrega outros colegas, certo? Então, o segundo ponto que eles colocou, que é o fato da gente atender, né, sempre pacientes conhecidos, né? A cidade é pequena, todo mundo se conhece, né? A maior parte dos profissionais do hospital é profissional do hospital há muito tempo, quem não é cresceu aqui, né? Então, quando a gente não atende familiares, atende alguém conhecido. Então, o envolvimento emocional com o paciente existe. A gente realmente se preocupa muito com o paciente. E o terceiro ponto que abalou muito profissionais de saúde
é o fato de verem colegas adoecendo, né? Então, óbito em colegas que ficam mal. Nós tivemos casos aqui no município, né? E isso abala psicologicamente o profissional de uma forma muito importante, né? O profissional de saúde, ele não está acostumado a ver o colega do lado mal também, né? Então, isso acaba abalando. O hospital tem uma estrutura de saúde mental, né? Nós temos psicólogo ali dentro. Nós recebemos visita de outros psicólogos de fora, ofertamos serviço de apoio psicológico para os profissionais, né? Outros hospitais se organizaram dessa forma. O RUST ali de Joaçaba também é um hospital que previu que isso poderia acontecer, né? Então, o estresse ele acontece agora, né? O que vai restar psicologicamente para os profissionais, a gente só vai descobrir daqui a alguns meses, né? Conseguir quantificar esse desgaste, quantos deles vão precisar de férias, quantos deles, né, vão sair disso com algum tipo de comorbidade no meio do caminho, né? Mas tudo que é possível fazer para prevenir isso, né, e para ajudar o profissional nesse ponto nós estamos fazendo. A gente sabe que é uma cidade de recursos limitados, a região tem recursos limitados. Nós estamos vivendo aí uma realidade de algumas semanas ali de uma dificuldade em transferência de pacientes, dificuldade em conseguir a unidade avançada do SAMU, porque o SAMU está sempre fazendo transferência agora de pacientes Covid e precisam fazer, né, porque esses pacientes precisam sair do Hospital Regional São Paulo e ir para outros hospitais, né? E muitas vezes o médico do hospital precisa se deslocar junto na ambulância, às vezes com mais de um paciente, às vezes a enfermeira do hospital precisa ir junto, vem outro profissional de casa, às vezes vem assim pro bono, vem doar o seu tempo, vem ajudar no hospital, porque sabe que as pessoas precisam, né? A gente já teve caso de profissional de saúde do hospital que vem para trazer alguém para consultar e ver que está no meio de uma emergência, e vê que tem muito atendimento e veste a camisa, né? E ajuda a atender a população, mais uma vez, porque todo mundo se conhece, né? Então... Gostaria de saber a opinião também do Dr. Rodrigo, né? A gente sabe que, pelo menos aqui em Ponte Serrada, desses 15 óbitos que nós tivemos, todos aconteceram fora, né? Sim. É uma realidade que a gente não... eu digo vocês, equipe aqui, não vive tão de perto, né? Perder um paciente, mas perder um paciente... O que passa na cabeça dos médicos, da equipe, num momento tão delicado como esse? Então, nós nunca esperamos perder um paciente, né? Como a Elise muito bem colocou também, o Délcio, nós fizemos, eu acho que a equipe nossa, ela está muito bem preparada, está muito bem instruída, tanto parte médica como a parte assistencial. Temos capacitações mensais. Então, assim, nós buscamos sempre dar o nosso melhor em salvar a vida da pessoa, né? Muitas vezes não conseguimos, infelizmente, né? Por alguma comorbidade que chegou, alguma situação que ocorreu, ou mesmo o paciente já vem parando e a gente não consegue reverter. É uma situação triste, a equipe se abala, mas como disse, a equipe é uma equipe unida, uma equipe onde ela se agarra, ela se abraça, ela levanta e nós tocamos para frente. Sempre unidos, sempre focando mesmo na melhor assistência à população, ao paciente que está ali precisando. Então, nós estamos de porta aberta, sempre 24 horas, melhor qualidade. Todo dia nós estamos dando a melhor qualidade nossa profissional, como profissionais da saúde, em prol da população de Ponte Serrada e da região também. Vamos falar um pouquinho de esperança agora, que são as vacinas, né? Santa Catarina recebeu, inclusive está recebendo hoje, os municípios estão recebendo, Santa Catarina recebeu ontem 107 mil doses de vacina. Fazia um tempo já que não vinham novas doses. A importância dessa imunização, mas também ao mesmo tempo, pela gravidade que a gente vive, o efeito dela não é instantâneo, até porque ela leva um tempo para fazer efeito no paciente, na pessoa que é vacinada. Tem a questão da segunda dose. Como é que a vacina tecnicamente funciona, está funcionando para prevenir o coronavírus? A vacina é a nossa grande esperança, na verdade, né? E aí é importante as pessoas perceberem isso, né, Jonathan? Porque, curiosamente, o pior cenário vem logo na chegada das vacinas, né? Logo após as primeiras aplicações aqui na região, né? Então, assim, nós temos aí duas vacinas que chegaram ao município, né? Da Pfizer e a Coronavac, né?
É importante a população saber que existe uma estratificação em quem é vacinado, né? Os grupos prioritários. Se não me engano, aqui no município vem diretrizes, né, do governo para se fazer isso a nível estadual, federal, mas estão sendo priorizados profissionais da saúde, né, quem tem contato direto com os pacientes doentes e populações que estão, né, por exemplo, no lar de idosos, etc., e pacientes acima de 90 anos, se não me engano, aqui no município, né? Mas ainda faltam profissionais da saúde serem vacinados, né? A próxima leva provavelmente vai ser pacientes acima de 85 anos, né, entre 85 e 89. O caso da Coronavac, por exemplo, é uma vacina que, por os colaboradores do hospital, a maioria recebeu essa, né? Então, são duas doses separadas, né, por pelo menos 2 semanas. O paciente que vai ser vacinado, ele não pode ter apresentado febre, não pode ter sintomas nos 30 dias que antecedem a vacina. Gestantes não podem ser vacinadas. Algumas comorbidades, né, como o paciente que tem muitas alergias também, um histórico rico de alergias também, com prudência, né, para não ser vacinado. Mas nós ainda não sabemos qual é o comportamento da vacina a nível que a gente chama de rebanho, né? Qual vai ser o impacto de nós termos aí, de repente, daqui a pouco, 30%, 40% da população de um município vacinado? Será que isso vai ser o suficiente? Será que não vai? Será que a vacina vai durar, né, ad eternum, ou será que todo ano a gente vai ter que ter uma vacina com uma cepa diferente? Será que essa cepa nova ela vai ser coberta pela vacina atual? Então, assim, são dúvidas que todo mundo levanta, né? Nós não sabemos ainda. O que a gente sabe é que existe a vacina, existe um recurso para ser utilizado agora e não temos como abrir mão desse recurso, né, Jonathan? Se eventualmente precisarmos de outra, ou se eventualmente vai demorar muito tempo para vacinar todo mundo, isso eu tenho certeza, no número total de doses, né? Eu sei que os prefeitos da região já tentaram articular uma vinda de um número maior de vacinas para a região devido à situação atual, né? Mas a nossa esperança, o que a gente espera é que sim, que com um número de pessoas aí 10, 15, 20, 30% da população vacinada, a gente tem uma queda nas taxas de infecção, principalmente pelo que a gente chama de imunidade de rebanho, né? E que principalmente se nós vacinarmos com celeridade os grupos de risco, nós temos uma diminuição no número de hospitalizações. Então, mesmo que o número de casos não diminua tanto assim, se nós tivermos menos casos em quem fica mais doente, em quem tem muita chance de precisar de UTI, de evoluir mal, já seria uma grande conquista, né? Porque a gente percebe, a gente acabou de mencionar, né, uma mortalidade de 2% em quem a gente fez diagnóstico. Então, a gente acabou fazendo diagnóstico em quem teve sintoma. A gente imagina que quem tem sintoma ainda seja a minoria. Então, a taxa de mortalidade ela é percentualmente baixa. Mas se nós tivermos um número muito grande de infectados da população de risco, no final do mês a conta, né, acaba saindo alta. Para a gente finalizar, eu gostaria que vocês falassem mais uma vez, né, tantas vezes que a gente vê profissionais falando, a imprensa falando, autoridades falando, mas parece que nunca é suficiente, né, para a população tomar consciência de que forma deve agir, principalmente nesse momento, né, de superlotação de hospitais, de falta de leitos. Como que nós devemos agir? Bom, Jonathan, como o Dr. Décio falou, existem sintomas característicos, certo, da Covid, e a população ela deve se atentar a esses sintomas. Ocorrendo sintomas, venha até a nossa unidade, estaremos a receber. Porém, existem alguns casos que não são sintomas, certo? Que não são sintomas característicos e que a população está buscando atendimento. Não deixará de ser atendido. Porém, nós vamos ter que fazer algumas restrições, certo? Porque os casos tendem a aumentar. Então, tendendo a aumentar os casos, nossa capacidade ela é finita, né? Então solicitamos que a população que tenha receita para apresentar receita, solicitar receita, que precise solicitar um check-up, que precise mostrar exame, que se dirija aos postos de saúde. Que não venha à unidade do Santa Luzia, porque nós hoje estamos com a nossa triagem, nosso atendimento e o nosso foco nos pacientes com Covid-19, que venham assintomáticos, e essa é a nossa conduta a partir de agora.
Tá? Também estamos na questão da expectativa da abertura dos novos leitos do Hospital Municipal. Para a abertura dos novos leitos do Hospital Municipal, precisaremos de novos recursos também da assistência médica, assistência de enfermagem, técnicos e enfermeiros, né? Então, estaremos abrindo novas vagas para a contratação imediata desses profissionais. Então, interessados podem até encaminhar e-mails para nós com os seus currículos para o e-mail hslponte@gmail.com, que estaremos fazendo a triagem e a seleção dos pacientes, dos profissionais de saúde. Que tipo de profissionais são? Pode repetir. Técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos. Esse comportamento que a gente vê das pessoas, eu gostaria de uma orientação técnica de vocês sobre o risco que essas pessoas estão correndo e colocando as outras pessoas. É sempre aquela questão da empatia, né? De se colocar no lugar. Porque muitas vezes não basta pensar de que comigo, se eu contrair o vírus, o sintoma vai ser leve. Mas o pai e a mãe e o avô, que daqui a pouco eu vou estar transmitindo o vírus para ele, né? Eu gostaria que vocês falassem sobre um pouquinho isso. Nós temos uma questão cultural aqui, né? Que são as reuniões familiares ou as reuniões domiciliares, né? Então é muito comum na nossa cidade se reunir numa casa, se reunir com os avós, com os pais, e a gente demonstra amor dessa forma, né? E a gente precisa se reeducar nos próximos meses, nos próximos dias, imediatamente, de que a gente precisa começar a demonstrar amor de uma forma diferente, né? Justamente com a palavra que tu colocou, empatia. Pensar que mesmo que em nós o caso seja leve, pouco sintomático, nos nossos pais, nas pessoas, mesmo que não seja idoso, em pacientes asmáticos, né, que tem outras comorbidades, o caso pode ser mais grave, certo? E num estado que a gente está como agora, né, Jonathan, de que os serviços estão saturados, não é só o paciente que tem Covid que vai sofrer por falta de leitos, né? O paciente jovem que eventualmente tem um acidente de trabalho, que é muito comum aqui na região, devido, né, à característica da indústria aqui na cidade, acidente automobilístico, que nós também infelizmente temos muito aqui no município, vítima de agressão física, pacientes que infartam, pacientes que têm uma diabetes que por algum motivo entra num episódio agudo descontrolado, outras comorbidades, esses pacientes também vão sofrer pela falta de leitos, pela falta pela falta de capacidade dos hospitais da região em atender. Então, claro, é o paciente Covid, é o meu pai se ele puder pegar Covid, mas também é ele se ele infartar, também é ele se acontecer alguma outra coisa, se ele tiver um acidente de trânsito. Então, além de nos cuidarmos para não acontecer, de passarmos Covid, também vamos tentar nos cuidar para não precisar por outros motivos, né? Às vezes, né, aquela questão do consumo de álcool, né? Nossa, mas está todo mundo fazendo lei seca. Será que o objetivo é que as pessoas pegam mais bebendo álcool? A gente não sabe, a gente presume que sim, mas também por outros motivos que acaba levando a pessoa ao hospital, né? Então acho que ter a empatia de que ninguém está livre de precisar. Daqui a pouco nós vamos ter assim gestantes, né, que se cuidaram, que estão em casa, que para ter o bebê talvez não tenha leito, né? Então são pessoas que sofrem o dano colateral, né? Quero agradecer o médico Délcio, também o Dr. Rodrigo, a enfermeira Elis. O Oeste Mais agradece, está sempre aberto a vinda de vocês aqui para trazer essas importantes orientações. Eu acho extremamente válido que essas mesas possam ser feitas com mais frequência, principalmente num momento como esse, para que a população sempre fique a par do que está acontecendo e a gente nunca se canse de orientar a população, porque é só com educação, com orientação, como o Dr. Délcio falou, com empatia, né, se colocando um pouco no lugar do outro, que essa situação poderá ser amenizada e nós, lá na frente, viver um mundo diferente, né? Eu acho que em nome, né, da equipe inteira nós queremos agradecer, né, o espaço, eu acho que é importante sim, né, ter esse espaço de diálogo. O município ele é bem articulado, né? Nós temos Câmara de Vereadores atuante, tem uma Secretaria Municipal atuante, o Poder Público Municipal é atuante, o Conselho Municipal
de saúde atuante, e eu acho que nos próximos dias aí a gente vai ver muita movimentação nesse sentido. Ontem eu já vi que a própria CDL, né, em parceria com o município vizinho, já tinha se adiantado, né, com recomendações, né, para os lojistas, para combater o vírus, e eu acho assim que em questão de 48 horas a 72 horas a população vai ter uma compreensão um pouco diferente do vírus e um engajamento social muito maior no combate. Acho que a gente vai ver bons resultados. Também, Jonathan, em nome da direção do hospital, agradecer esse espaço, dizer que o hospital está devidamente habilitado com profissionais de saúde treinados, capacitados para receber os pacientes com coronavírus, com diagnóstico de coronavírus, para diagnosticar o paciente que vem até as nossas unidades também, né? Então, assim, procurem se cuidar em casa, procurem se isolar se possível, e se acaso tiver algum sintoma, nos procurem, venha até o hospital, que vai ser o diagnóstico executado no momento da chegada após a triagem. Elis, também obrigado pela participação, pela presença. Eu agradeço. E também relembrando, né, pessoal, usar máscara, higiene das mãos, não aglomerações, local de mercado, local de lojas, não levar crianças, que a gente também está tendo agora a apresentação de alguns sintomas, crianças positivando. A gente não sabe o grau que pode alcançar essas crianças, né? Idosos não ir em mercado, não ir em loja, né? Acho que eles têm que se reservar e deixar menos possível a movimentação no comércio, né? Então, sempre lembrar o uso de máscara e higiene das mãos. E eu que agradeço muito, Jonathan, pela oportunidade. Obrigado à equipe do hospital, obrigado a você que nos acompanhou. A STMais continua cobrindo toda a situação da pandemia aqui em Ponte Serrada e região.